Então, começamos pela questão 2. Vamos jogar os itens aí. A, B, C. São 3 itens. Item A. A equação geral da reta que passa pelos pontos 5, 0 e 0, 3 é dado por menos 5y mais 3x menos 15 igual a 0. Galera, eu vou te mostrar aqui as duas formas de você julgar esse item. A primeira maneira é o que a gente acabou de ver através da equação geral da reta determinantes, falou? Aí a segunda eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer. Então, item A, certo e errado. Vamos lá. Os pontos que ele fala aqui, ó, é 5 e 0 e 0 e 3. E quer saber se a equação geral da reta que eu representa é menos 5y mais 3x menos 15. Eu quero saber se é menos 5y mais 3x menos 15 igual a 0. Será que é isso? Vamos ver. Ó, uma das maneiras de você verificar se é a equação geral da reta é você escrever a equação através desses 2 pontos. Aí você vai fazer o quê? Alinhamento de 3 pontos, tem 2 pontos, o terceiro ponto é o x e o y. Tudo bem? Então aqui, ó, ficaria, vamos lá, x e y. Aí anota os 2 pontos. 5, 0, 0, 3. E completa com 1. Beleza? E isso você vai igualar a 0, porque você considera que os 3 pontos estão alinhados. Começou, vamos fazer pela baratinha. Foi, ó, 0, 0, 0, 15. Sentido negativo agora. 0, 5y, aí vai ficar menos 5y e 3x, vai ficar menos 3x igual a 0. Pronto. Compara isso com isso, certo ou errado? Tá errado, certo? Tá errado? Ah, não tá errado, que é, né? Compare ela, ó. 15 menos 15, já tá errado. E mais 3x. Menos 3x mais 3x, tá errado. Só esses dois que bateu aqui, ó. Só esse que bateu, ok? Uhum. Então o item tá errado. Beleza. Fácil, né? Agora olha só a segunda maneira. Se você não soubesse escrever uma equação geral da reta, você faria assim, ó. Você testaria os seus 2 pontos. Como assim, já para testar? 5 e 0. Coloca o x, que é 5. Coloca y sendo 0. Substitui e vê se dá 0. Se deu 0, beleza. Esse ponto é dessa reta. De novo. Outra maneira para você verificar se esses 2 pontos representam essa equação da reta é testar os 2 pontos aqui. Então você testaria o primeiro ponto, 5 e 0. 5 é x, 0 é y. Aí substitui e vê se dá 0. Quer ver? Vamos lá? Aí tem que fazer isso com os 2, tá? É, com os 2 pontos. Aqui, ó. Y é 0. Põe 0 aqui. 0 vezes menos 5. 0. O x é 5. 5 vezes 3. 15 menos 15. Opa. Ok, deu certo. Agora testa o outro ponto. Também tem que dar 0. X é 0. Põe 0 aqui, ó. Beleza? Y é 3. Põe 3 aqui, ó. 3 vezes menos 5. Menos 15 com menos 15. Menos 30. Não deu 0. Então, essa equação não representa esses 2 pontos. O item está errado. Beleza? Ok? Item B. Vamos lá. Item C fala assim, ó. A equação segmentária que passa pelos pontos menos 1, 3, 4, menos 2 é x sobre 2 mais y sobre 2 igual a 1. Então, quero saber se a equação que passa pelos esses 2 pontos, ela é representada por essa segmentária. Você pode escrever essa equação segmentária ou você pode testá-la. E aí, vamos escrever ou quer testar? Vamos escrever. Escrever ou testar? Tanto faz. Qual que você acha que vai ser mais rápido? Ah, testar. Testar. Alô? Mas vamos escrever essa equação aí? Porque aqui a gente testou aqui a gente escreveu, testamos, então vamos escrever isso aqui, tá? Você poderia testar. Ó, então para saber essa equação, você vai pegar, ó, determinante, vai escrever x, y, que é um ponto aleatório,
E os pontos? Menos 1, 3, 4, menos 2. Vai representar essa determinante. Lembrando que completa com 1. Mas I igual a 0. Vamos fazer pela nossa baratinha, que já treinamos semestre ano passado. Já treinamos essa. Ano passado. E aí fica assim, ó. Foi. X, 3, 1. 3x. Y1, 4. 4y. 1 menos 2 menos 1. Mais 2. 1, 3, 4. 12. Fica menos 12. Y menos 1, 1. Fica menos y. Aí vai ficar mais y. E x menos 2, 1. Fica menos 2x. Aí fica mais 2x. Igual a 0. Vamos agrupar. Ó. 4y mais y, 3y. 3x mais 2x, 5x. Show de bola. 2 com menos 12, menos 10. Igual a 0. Aí o que faz? Vamos passar esse 10 pro lado direito somando. Tá subtraindo. Fala, Thaís. Ali, 4 mais 4y mais y, 3y. Ô cacete. Isso, valeu. 4y mais y, 5y. Japonês burro. Valeu, valeu. Aí, ó. Passa menos 10. Vai ficar 5y mais 5x ou igual a 10. Show. Galera, aqui, ó, para botar na forma segmentária, esse 10 tem que virar 1, ok? Para virar 1 tem que dividir por 10. Então vamos dividir por 10. Vamos dividir por 10 aqui. Então todo mundo aqui vai ficar dividido por 10. Logo, portanto, nossa equação vai ficar, ó, 5x, idiota. 5, ó, já vou copiar isso aqui primeiro, falou? 5x sobre 10 mais 5y sobre 10, 10 sobre 10. Galera, o 5 e o 10, ambos podem ser divididos por 5. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Aqui fica x sobre 2. Aqui a mesma coisa. E 10 por 10 dá 1. Equação segmentária tá correta. Beleza? Então o item tá certo. Fale. Aqui, qual a fórmula? Ela tá. Se eu procurar já tá certa a fórmula? Tá. Não. Ah, você fala aqui? Não. Aqui não é porque se der 0 já tá pronto. Porque pra dar 0 determinante são 3 pontos, só tem 2. Teria que dar 3 pontos, velho. Aí você poderia fazer assim, ó, Wades. Você não tá errado não, você poderia fazer. Joga um valor para x e encontro do y. Aí você vai ter um par de valores. Com esse par de valores, com mais esses dois, joga na determinante. Se der 0, sim, aí tá certo. Falou? É um dos caminhos. Então, galera, lembre que toda a sua resposta pode ser o quê? Testada. Beleza? Vamos para a questão de número 1. Número 1. Jogue os itens, questão jogue os itens. Vários itens pra gente poder jogar agora aí, tá? A pancada. Item A. Vamos lá. Item A. O triângulo com vértices ABC é isósceles. Como é que eu vou verificar que esse triângulo formado pelos vértices A, B e C é isósceles? Galera, atenção. Vai ter que fazer. Não adianta você querer fazer desenho aqui não. Porque o seu desenho é de forma imprecisa. E triângulo isósceles é o triângulo com dois lados iguais. Como é que você vai saber se você vai desenho? Não vai. Vai ter que calcular o quê? Distância. Ok? Distância. Então os pontos A aqui vamos colocar menos 2, 4. B é menos 5, 1. C, menos 6 e 5. Galera, para verificar se o triângulo que vai formar... para verificar se o triângulo formado por esses três vértices é isósceles, triângulo, 3 lados, 3 distâncias. Para ser isósceles, 2 devem ser iguais, tudo bem? Então vamos calcular 3 distâncias. Distância do A para B, A para C e B para C, ok? 3 distâncias, porque são 3 lados, tudo bem? Vamos lá. Começou aqui, ó.
distância de A para B. É o que? Raiz quadrada de. Galera, aqui em cima. Diferença entre os valores das abscissas dos pontos. A e B, A e B. Ei, você quer fazer A e B ou BA? Quantos faz? Escolhe. A e B. Então vamos lá. Menos 2, menos 5. Ao quadrado. Mais, agora, os valores das ordenadas do ponto. 4 menos 1. Show, ao quadrado. Muito bom, muito bom. Como é que vai ficar? Vamos lá, vamos lá. Mais 5. Tudo bem? Mais 5 menos 2. 3. 3 ao quadrado. 9. 4 menos 1. 3. 3 ao quadrado. 9. Pronto. Raiz de 18. Calculei a distância do ponto A ao B. Galera, tranquilo? Distância? Sim. Estou fazendo direto, um pouquinho mais rápido, tá? Agora eu vou fazer a distância do ponto A para o C. Agora é do A para o C. Então vamos olhar para o ponto A e para o ponto C. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada D. Vamos do A para o C, ó. Menos 2. Menos 2 Menos 6. ao quadrado. Ao quadrado. Mais 4 menos 5. Ao quadrado. Ao quadrado. Show! Aí, moleque doido, ó. Aqui dá mais. Vai ficar 6 com menos 2. Mais 6. 4. 4 ao quadrado. 16. 4 menos 1. Menos 1. Menos 1 ao quadrado. 1. Menos 1. Pronto. Raiz 17. Diferente. Para o item estar certo, a próxima distância tem que dar um dos dois. Se não der nenhum dos dois, Menos 2. porque é isósceles. Entendi. Ok? Isósceles. Então, olha lá. Agora eu vou calcular a distância de B para C. B para C. Ok. Então, olhando para B e C, vai ficar, ó. Diferença entre as abscissas. Menos 5 menos 6 ao quadrado. E 1 menos 5 ao quadrado. Ou escrevi errado aqui, ó. Menos 5 menos 6. Beleza. Aqui dá mais 6. Mais 6 menos 5. 1. 1 ao quadrado. 1. 1 menos 5. Menos 4. Menos 4 ao quadrado. Vai dar 16. 16. 1 mais 16. 17. Opa! Olha aí, ó. Duas de suas distâncias são iguais. Se dois lados desse triângulo que vai ser formado pelos vértices A, B e C são iguais, então com certeza esses três pontos que formam o vértice de um triângulo é isósceles. Se é isósceles, então o item está certo. Item certo. Item B. Item B. Pode-se afirmar que o triângulo dado pelos vértices menos 1, menos 3, 6, 1, 2, menos 5 não é retângulo. Opa! Aqui tem um detalhezinho um pouquinho diferenciado do anterior. Ó, ele te deu 3 vértices. Menos 1, menos 3, 6, 1, 2, menos 5. Vamos lá. Ele está afirmando que o triângulo formado por esses vértices não é retângulo. Pessoal, tem duas maneiras de você julgar esse item. A primeira é o que nós vamos fazer através das distâncias. A segunda não tem como fazer, porque ainda não expliquei para você o que caracteriza duas retas serem paralelas, perpendiculares ou concorrentes. Isso, próxima aula. Porque quando eu falo que duas retas são perpendiculares, forma ângulo de 90 graus. Isso vai ser para a próxima aula, tudo bem?
Ângulo 90 graus é uma característica para um triângulo retângulo. Tudo bem? Como não vimos isso ainda, então vamos verificar esse item calculando exatamente o que? Distância. Só que ao final, tu tem que fazer um teste para verificar se ele é ou não é retângulo. Vamos lá? Vamos falar aqui, ó, só enumerar, falar que isso aqui é o ponto A, o B e o C. Então, da mesma maneira que foi feito ali, vamos fazer a distância do ponto A para o B, do A para o C, para o B para o C. Tudo bem? Então, vamos lá? Ó, distância do ponto A para o B. Rapidamente, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Ou, vamos arriscar em fazer mais rápido? Seja ousado, mais rápido. Quer ver? Você dá conta, mais rápido. Mais rápido, velho. É pra treinar, demônio. Ó. Desculpa, Sanquinho meu ovo. Aqui, ó. A e B, rápido. Vamos fazer rápido essa desgraça? Ó, você faz, hein? Quanto é menos 1, menos 6? Menos 7. Menos 7 ao quadrado. 49. Show, moleque, show. Você tá perguntando assim, porra, faz passo a passo. Cara, é só você voltar o vídeo e pegar o que a gente fez antes, falou? É só para ganhar tempo, mas você dá conta. É só treinar. Aqui, ó, de novo. Menos 1, menos 6. Menos 7 ao quadrado. Opa! E menos 3, menos 1. Menos 4 ao quadrado. Show! Pronto. 49 mais 16. 65. Raiz de 65. Show? Pegou? Agora, distância do ponto A para o C. A para o C. Diretão. Então vamos lá, olha só. A e C, diretão, galera. Diretão, hein? Foi. Menos 1, menos 2. Menos 3. Menos 3 ao quadrado. 9. Show! Menos 3, menos 5. Menos 2. Ou menos 5 não dá 5? Então vai ficar menos 3 mais 5. 2 ao quadrado. 4. Show! Aí, desgraça. 13. Raiz de 13. Ei, distância entre agora B e C. B e C, diretão. É impossível você dar conta. Vamos nessa. B e C. Foi. 6 menos 2. 4 ao quadrado. Pode crer, moleque doido de colotenais. Vamos lá. 1 menos 5. 4. Não. 1 menos 5. Menos 5 não dá mais 5? Então 1 mais 5. 6 ao quadrado. 36. Show, moleque. Pronto. 16 mais 36. 52. Pronto. Galera, as três distâncias são diferentes. Mas é para eu poder julgar se isso aqui é ou não é retângulo, teorema de Pitágoras. Para você verificar se é ou não é retângulo, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Já? Mas se eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para saber se é ou não é retângulo, quem é hipotenusa? É o maior lado. Porque eu estou verificando se ele vai ser retângulo ou não. Considere que seja retângulo. Se for retângulo, então a hipotenusa vai ser o maior lado. Quem vai ser hipotenusa aqui? Esse aqui. Esse vai ser cateto. Esse vai ser cateto. Se a igualdade do teorema de Pitágoras se a igualdade for satisfeita, pronto, é retângulo e o item está errado. Se a igualdade não for satisfeita, não é retângulo, o item está certo. Então foi nessa. Olha lá. Hipotenusa ao quadrado. Então é a raiz de 65 ao quadrado. Isso é igual cateto ao quadrado. E cateto ao quadrado. Será que vai dar igual? Vamos lá. Aqui, ó, divide. Expoente 2 com índice 2. 65 é igual a 13 mais 5, 2? É. 65 é igual a 65, ó. Opa! A igualdade de Pitágoras foi satisfeita. Se foi satisfeita, eu posso afirmar que esses três pontos A, B e C formam um retângulo. Beleza? Um triângulo
retângulo. Então o item está errado, porque ele falou que não é retângulo. Tá errado, ele é retângulo. Pode crer o tererê? Esse tá realmente. Então, Letra C. Vamos lá, letra. Começa a ficar um pouquinho mais afiado. Beleza. Item C fala assim, ó. Se a abscissa de um ponto P é menos 6, galera, a abscissa de um ponto é o valor de x, ok? Se a abscissa de um ponto P é menos 6 e sua distância ao ponto Q é 1 e 3 e essa distância é a raiz de 74, então a ordenada do ponto P é 2 ou 8. Duas maneiras de você fazer: testando e escrevendo. Falou? Tem duas maneiras, ou você vai testar ou você vai escrever. Eu vou escrever e depois nós vamos testar. Tudo bem? Então olha só. Qual é o mais rápido nesse item? Testar, obviamente, é o mais rápido. Falou? Mas eu quero que você tenha um pouquinho de habilidade algébrica no manuseio da igualdade que representa a distância entre dois pontos. Então olha só, galera. Eu tenho um ponto P de abscissa menos 6. A ordenada, eu não sei quem é. Ele está afirmando que é 2 ou 8. Então eu vou verificar se é 2 ou se é 8. Tudo bem? Estou chamando de Y porque eu não sei quem é essa ordenada. Mas ele fala que a distância até o ponto Q, 1, 3, a distância do ponto P ao ponto Q é de raiz de 74. Então, a ordenada do ponto P é 2 ou 8. Ou seja, o Y ele está falando que é 2 ou 8 para falar que a distância dos dois pontos é raiz de 74. Então, veja, é fácil jogar esse item porque você poderia só testar. Joga 2, calcula a distância e vê se dá isso. Se não der, já tá errado. Você falou que é 2 ou 8. Aí você testar o 8 aqui, calcula a distância e vê se dá raiz 74. Aí você jogou o item, beleza? Beleza. Só que eu não vou fazer assim. Eu quero que você tenha um pouquinho de manuseio e habilidade para mexer algebricamente. Então olha só. A distância entre dois pontos, distância entre ponto P e Q é a raiz quadrada de a diferença entre os valores das abscissas. Então vamos fazer a diferença aqui. Menos 6 menos 1 ao quadrado. Mais diferença entre os valores das ordenadas. Y menos 3 ao quadrado. Show! Só que essa distância ele está afirmando que é igual a quanto? Raiz de 74. Igual menos 6 menos 1, menos 7. Menos 6 menos 1, menos 7. Ao quadrado, 49. Aqui, y menos 3 ao quadrado, eu vou desenvolver. Pronto. Galera, por que eu quis fazer dessa maneira? Justamente para você lembrar de alguns pontos no desenvolvimento de uma equação. Aqui, ambos estão na raiz quadrada. Eu posso dividir as duas raízes, fazendo o quê? Elevando ao quadrado ambos os membros da igualdade. Quando eu levo ao quadrado aqui e aqui, já divide. Então, por isso que eu já estou dividindo as raízes. Tudo bem? Aí vai sobrar 74 igual a 49. As raízes? Tá? Galera, binômio ao quadrado, isso aqui é uma diferença, é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito. Como é que você monta isso aqui direto? Alguém lembra? No fundamental você aprendeu assim: quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, não é assim? Só que a maioria erra. E a maioria erra porque faz isso aqui, Olha o que a maioria faz. Y ao quadrado. Massa. 3 ao quadrado, que é quanto? Não. Tá errado não. Só que tá faltando uma coisinha aqui, 3 ao quadrado, 9. Sempre positivo, sempre. Agora, 2 vezes 3? 6. 6 vezes Y? 6Y. Pronto. E o sinal repete. Quadrado perfeito. Sacou?
Não precisa lembrar daquela frase. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Faz o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes esse e esse. Mesma bosta. Falou? Galerinha, equação do segundo grau. Vamos lá? Aqui, ó, eu vou trazer o 74 para o lado esquerdo. Eu vou escrever isso aqui, ó. Vai ficar y quadrado menos 6y. Vamos lá, vamos lá. 49 mais 9 dá 58. Aí vai ficar 58 menos 74. 58 menos 74. Isso igual a 0. Quanto é 58 menos 74? 16? Negativo? É isso? Equaçãozinha do segundo grau. Massa. Oh, eu não sei se vocês lembram. Eu não sei se foi com vocês que eu comentei. Não, acho que foi com a outra turma, ano passado. O Michael, ele mostrou uma forma de você resolver uma equação do segundo grau, na qual ele pegou com um professor chamado Márcio Barbosa. O cara é muito bom, é um vídeo muito antigo na internet, tá? E é uma maneira de resolver uma equação do segundo grau. E eu vou usar exatamente a maneira desse professor Márcio Barbosa, tá? Essa maneira eu não passei para vocês. Eu acabei não passando. Eu sabia, esqueci, não treinei e não passei para vocês. Ela é uma variação da soma e produto. Dá para resolver uma pancada de equação do segundo grau. Falou? Você sabe que a maioria vai fazer por delta e bhaskara, não é assim? Beleza. Aí tem soma e produto, certo? Olha a variação do soma e produto. Começa assim, ó. Aqui embaixo eu vou colocar sempre o oposto do coeficiente B. O coeficiente B é menos 6. Você ensinou isso. O oposto vai para 100? Você ensinou isso assim, esse ano ainda. Ah, é, essa desgraça. Então aqui, ó. Então vamos fazer rapidão? O oposto do coeficiente B é 6. Multiplica o A com o C. 1 vezes menos 16. Menos 16. Eu quero dois números que quando eu multiplico dá 16. 4, 4. 2, 8. Não é? Agora só, e que a soma dê 6? 4. Ué, mas se você pensar aqui, ó, 2 e 8, não dá 16? Mas tem que dar negativo. Para dar negativo, um dos dois tem que ser negativo. Vamos voltar pro 2. Não, então põe no 8. Ah, aí, né? 2 vezes menos 8 é menos 16. Mas se eu somar 2 com menos 8, dá menos 6. E tem que dar mais 6. Então troca o sinal. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. E menos 2 mais 8 dá 6. Bom, satisfez o produto e a soma. Então acabou. Basta agora dividir pelo coeficiente A, que é 1. Então o seu y é menos 2 ou 8. O item tá errado. Tá errado porque é menos 2. É aqui, ó. Ele falou que é 2 ou 8. Não. Tá errado. Sacou? Item C. Julgado. Lembrando que você poderia jogar esse item testando o y com 2 e com 8 e verificando se o resultado daria raiz de 74. Falou? Item D para podermos fechar. Olha só. Galera, item D. O item D tem duas maneiras de resolvermos. Uma através das distâncias e uma que eu vou introduzir, que é o chamado ponto médio entre dois pontos distintos. Porque ele é bem mais simples, bem mais tranquilo. Falou? Então olha só. Deixa eu ver. Vai ter espaço, ó. Entender. Uma das extremidades de um segmento é o ponto P. Menos 2, menos 2. Sabendo que M, 3 menos 2, é o ponto médio desse segmento, então as coordenadas do ponto que representa a outra extremidade desse segmento é 8 e menos 2. Olha só, galera. Vamos entender assim, ó. Não desenha ainda, só observa. Eu não vou fazer o gráfico em si, tá? Por agora não. Ó, eu tenho um segmento.
Aí ele fala que eu tenho nenhuma das suas extremidades, o ponto P. E bem no meio, que é o chamado ponto médio, o ponto M. Aí está falando que esse outro ponto da extremidade vai ser o ponto 8 menos 2. Como é que eu verifico se o ponto da extremidade é 8 menos 2? Galera, ponto médio não é o que está na metade? Aí a gente vai jogar esse item assim, ó. Ó que tranquilo. Vamos fazer desse jeito, ó. Antes de abordar essa parte, vamos... Ô, demônio! Vamos fazer uma representação gráfica do que é ponto médio e como é que você faz a sua representação de forma simples. Olha só. Tem aqui o nosso plano ortogonal XOY. X0Y. Aí eu marco dois pontos quaisquer, um ponto A e um ponto B. Ponto A aqui, ponto B aqui, ó. Tá aqui. Eu sei que aqui é o meu segmento que vai do ponto A ao ponto B. Vamos colocar que o ponto A aqui é representado por XA e por YA. Ponto B. XB, YB. Galera, isso não importa se a reta é crescente, decrescente, comprimento grande pra porra, pequeno, foda-se. Não importa. Sempre você vai poder fazer assim, ó. Ponto médio de um segmento de reta, representado por dois pontos. Ponto médio é exatamente o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Falou? Então essa parte aqui, ó, é igual a essa. E como é que você determina, então, as coordenadas desse ponto médio que eu vou chamar de M? Galera, tranquilo. Isso aqui, ó, essa ordenada, perdão, essa abscissa e essa ordenada, para você calcular, é só fazer a média aritmética dos valores das abscissas, ou seja, soma e divide por 2, soma e divide por 2. Isso quer dizer que o seu ponto médio, aqui eu vou chamar M de ponto médio, é dado por média aritmética das abscissas dos dois pontos e média aritmética das ordenadas desses dois pontos. Pronto. Isso é ponto médio, ok? E mostra quem é o cara que está bem no meio, na metade do segmento AB. Mostrado isso, olha como fica fácil aqui. Ah, e mais, você pode testar. Você pode testar se o item está certo ou não, desse jeito, ó. Ele falou que tem um ponto P, ponto M e o outro ponto que é 8 e menos 2. Será que realmente o da extremidade é 8 menos 2? Para verificar isso, tem que dar um ponto médio. Ou seja, você faz o teste, vamos testar. Olha o teste. Eu tenho um ponto aqui, ó. Menos 2, menos 2. Ponto P que ele falou. Aí eu tenho um ponto que eu não sei quem é. Vamos chamar de Q. Ele está afirmando que é o 8 menos 2, lá no item. Será que realmente esse aqui está na extremidade do segmento, onde o ponto médio é esse? Vamos testar. Como é que a gente testa? Ué, vamos verificar o ponto médio. Vamos calcular aqui e ver se dá isso. E calcular isso aqui e ver se dá isso. Se der, item certo. Se não der, item errado. Vamos lá? Aqui, ó. Média aritmética dos valores das abscissas. Menos 2 mais 8. Dividido por 2. E menos 2 somado com menos 2. Dividido por 2. Olha o ponto médio. Tem que dar 3 e menos 2. Se não der, tá errado. Menos 2 mais 8. 6. Dividido por 2. Menos 2 com menos 2. Menos 4. Dividido por 2. Quanto é 6 por 2? 3. E menos 4 por 2? Menos 2. Item certo ou errado? Certo. Certo. Realmente, o ponto 8 e menos 2 é uma das extremidades do segmento que tem como outra extremidade ponto P e o ponto médio 3 menos 2. Ok? Então aqui eu testei. Por quê? Porque eu trabalhei com a teoria do ponto médio do segmento entre dois pontos. Show de bola?
Tranquilo? Ah, moleque. Moleque. Aí, ó. Eu falei que hoje ia ser muito assunto. Muito assunto. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Show de bola. Tá encerrado por hoje. Vamos todos descansar. Maquiar. Ó. Tá pegando aqui? É Jasper, moleque. Ai, eu tenho a manha. É assim, ó. Caralho, escorregi. Vai, não! Ah, moleque! É Jasper, moleque. Doido. Cara, essa música é massa, obrigado. Come on boy 辛い時ほど Come on boy 笑おうぜそうさ勇気がすぐ戻る男だもんな若さだもんな心の炎が眩しいもんな振り抜けら小さな希望目を開ければ無限の明日ジャスピオン大きな悪ほどジャスピオン不足はないぜ